Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um A Ideia Pode, o podcast que tem como objetivo fazer com que você possa se transformar durante e principalmente depois de absorver todas essas ideias que a gente vai trazer aqui. Eu, Afonsinho, juntamente com a A1 Negócios, A Ideia Pode e também DNT Studios, trago aqui para vocês uma convidada muito especial que de um tempo para cá começou a viver ainda mais o seu propósito e hoje ajuda já mais de 100 mulheres aí por toda a região de São José do Rio Preto. Então estou muito feliz de ter aqui com a gente hoje ela, Janaína Alexandre. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, senhorita. Eu que agradeço a você, toda a sua equipe. Obrigado. É uma honra estar aqui e fazer parte desse projeto maravilhoso. Que isso, fiquei muito feliz de ver, até mesmo porque hoje você comentou sobre a questão de propósito. Eu sou uma pessoa que trabalho muito em cima de propósito, desse desenvolvimento de legado também, e quero saber muito mais sobre esse objetivo que você já está levando para as pessoas, mas, assim como em todos os nossos quadros, gostaria muito que a Janaína começasse falando um pouco mais aí dessa história, dessa moça que nasceu em Manaus, mas não mora em Manaus tempo nenhum. Então conta para nós um pouquinho quem que é a Janaína. Janaína é uma mulher muito feliz, entusiasta, nascida em Manaus, mas criada na Zona Norte, aí de São Paulo, bairro do Limão. Aí, pessoal do bairro do Limão. Um salve. Um salve. Então, no dia 5 de maio de 2010, vim para São José do Rio Preto por uma oportunidade profissional. Né? Então, vivi a minha vida toda lá em São Paulo, casei, e aí vim para São José do Rio Preto trabalhar. E aí eu me apaixonei por essa cidade maravilhosa e eu falei, não, agora é aqui que a gente vai se estabelecer, e já são 13 anos aqui na cidade. Que coisa boa. Depois de todo esse tempo, então, ontem eu fiz 19 anos de casada. Olha, parabéns para você. Aí, né, já fazendo aniversário, agora com 3 filhos, então tenho a Ana Sofia, de 14 anos, o Pedro Azaf, de 11, e a Raquel, de 9 anos. Que lindo, família linda. E o restante da família, tudo em Manaus? Família do parte de mãe, todas em Manaus, então minha mãe é uma de 10 filhos. Caramba. E o meu pai, então a família do meu pai era só o meu pai e a irmã dele, né? Então são só 2 filhos. Meu pai já falecido há 9 anos. Uhum. E aí o pessoal de São Paulo. Então sou metade índia, manauara, né? Metade da família lá em Manaus e a outra metade em São Paulo. Aqui em Rio Preto, ninguém se aventurou como eu de vir para cá. Então aqui em Rio Preto tive que fazer essa rede de amigas aí para ter companhia. Que lindo, que lindo. Porque realmente não tenho ninguém da família conhecido. Vim para cá com a cara e com a coragem. E quando veio, qual que foi o propósito em si de vir para cá? Então, quando eu vim para São José do Rio Preto, eu estava numa ascensão profissional. Então, eu com 19 anos, eu entrei na minha primeira multinacional. Então, entrei como operadora de telemarketing. Aí eu fui analista de pré-venda, analista de pós-venda. Sim. E aí eu tive a oportunidade de virar executiva júnior, foi quando eu vim para cá. Então, aí depois eu fui executiva júnior, pleno e sênior. Então, eu entrei nessa empresa em 2004, fiquei até 2015 trabalhando. Foi por essa empresa que chama IOB que eu vim aqui para São José do Rio Preto. Sim. E aí foi por isso, né? Eu vim a trabalho, mas acabei agora me apaixonando. É uma cidade que proporciona para a gente muito lazer, né? E foi nessa ascensão profissional que eu vim parar aqui. Que coisa boa. E depois disso aí, como é que foi o desenvolvimento aí dentro do trabalho? Então, e nos 5 primeiros anos, é assim, como eu não tenho família aqui em São José do Rio Preto, eu só tinha contato com os meus clientes, né? Então, eu não tinha uma rede de relacionamento. E aí, em 2017, eu fui convidada para fazer parte a conhecer um grupo de empresários. Foi aí quando eu comecei a me relacionar com o pessoal aqui da cidade. E aí, depois da pandemia, eu passei por um processo de autoconhecimento, né, que acho que a pandemia ela trouxe para a gente muitas coisas. Né? E aí eu comecei a me conectar com as pessoas verdadeiramente através desses grupos, né, desses grupos de network. E aí, certo dia, eu convidei algumas amigas para almoçar comigo. Eu falei assim, gente, vamos almoçar junto? Eu convidei vamos almoçar. Foi todo mundo almoçar. Desse almoço foram 6 das minhas amigas mais próximas e, lógico, a gente tirou uma foto, colocou na rede social, né? Claro. Quando a gente fez isso, a gente falou assim, aí as outras amigas, no próximo eu quero ir, no próximo eu quero, me convida, eu vou.
E assim eu comecei a juntar pessoas. E tinha uma questão de similaridade, né? Então, todas eram mulheres que eram mães e empreendedoras, né? Que eu tinha essa rede aí de mulheres empreendedoras. Sim. Então, foi assim que começou. E aí, uma foi chamando a outra, foi chamando a outra, foi chamando a outra, e assim nasceu as Amigas Empreendedoras. Eu falo que nasceu da nossa necessidade do autocuidado. Sim. Porque a mulher, ela tem uma mania de sempre colocar os outros como prioridade. Aham. E aí ela tem tempo para todo mundo, menos para ela. E às vezes a gente precisa reservar um tempo para a gente. Um tempo para estarmos entre amigas, para a gente poder se conectar, conversar com outras mulheres que têm as mesmas dores, as mesmas dificuldades, Sim. que se entende, né? Porque, querendo ou não, a mulher ela vive muito numa solidão, né? Às vezes ela se sente incompreendida, muitas vezes ela está rodeada de pessoas, mas está sozinha. Então, quando você se junta com outras mulheres, então a gente consegue se acolher, se ajudar, se apoiar. Que coisa linda. Então, o Amigas Empreendedoras é basicamente uma forma, né, uma rede para as pessoas, para as mulheres se conectarem. E dentro dessas conexões, como que é o desenvolvimento ali? Como é que acontece, assim? Então, a definição, né, o que é as Amigas Empreendedoras? Ela é uma rede de apoio que tem o propósito de ajudar, apoiar e acolher mulheres empreendedoras. E desenvolver a parte pessoal e profissional, para que juntas, para que unidas possam contribuir para o sucesso uma das outras. Então, não é sobre si, é sobre contribuição umas com as outras. Sim, sim. E aí ele nasceu como um hobby, né? Porque eu ia todo mês, eu organizava um almoço. E eu sou assim, eu gosto, né? Eu gosto de estar com o pessoal, eu gosto de juntar, gosto de unir. Então, começou como um hobby e todo mês eu organizava um almoço. Certo. E aí, no ano passado, depois de 20 anos de área Caramba. comercial, né? 20 anos trabalhando, né? Passei por 4 multinacionais, 20 anos trabalhando, vendendo mais diversos produtos, mas mais a parte financeira que eu trabalhava, financeira, fintech, meios de pagamento. E aí, no ano passado, eu falei, meu marido fala que vendedor tem validade. Chega uma hora que a gente cansa, né? Sim. Eu falo assim, ai, olha, eu acho que eu quero viver do meu propósito agora. Então, no ano passado foi que eu decidi sair do mundo corporativo e dar foco nas Amigas Empreendedoras. Quando eu fiz isso, eu deixei de ter um hobby ali de unir as mulheres para realmente construir uma rede com o propósito de ajudar as mulheres. Então, eu fiz um projeto. E nesse projeto tem 3 pilares: relacionamento, crescimento e desenvolvimento. Então, relacionamento é conectar mulheres. Desenvolvimento é desenvolver a parte pessoal e profissional através da educação, né? Porque a mulher, para empreender, ela precisa de habilidades, né? Porque muitas vezes a mulher fala assim, nossa, eu preciso ser a melhor no que eu faço. Só que ela esquece das outras habilidades que ela precisa para empreender. Sim, né? Ela precisa saber marketing, finanças, saber se comunicar. Então, tem uma série de coisas que ela precisa aprender, né? Então, trabalhar essa parte de desenvolvimento pessoal e profissional e o crescimento, né? Que é proporcional ao desenvolvimento das empresas através dessas conexões. Então, esses são os 3 pilares que é as Amigas Empreendedoras. E sempre dando acesso a ela uma nova percepção. Porque as mulheres, muitas mulheres começam a empreender da necessidade. Você sabia que mais de 50% das mulheres elas são demitidas depois que elas engravidam? É mesmo? Caramba. Então, olha só que dado alarmante. A mulher ela começa a trabalhar, a partir do momento que ela se torna mãe, a empresa, esse é um dado, né? Mais de 50% são demitidas após 2 anos da maternidade. Caramba. E aí a mulher ela se vê numa situação de que ela tem que empreender. Por quê? Ela está com uma criança e ela precisa financeiramente se sustentar. E aí o empreendedorismo nasce muitas vezes da necessidade. Sim. Então, ela começa a fazer bolo, salgado, começa a vender algum produto, marketing multinível, ela escolhe ali alguma coisa para ela começar a empreender. E aí, depois que ela começa a empreender, que ela se depara com um monte de dificuldades que ela começa a ter. Fala assim, nossa, eu não sabia que eu ia precisar saber de tudo isso, né? Quando ela começa, porque todo mundo começa como uma eu-presa, né? Sim. E aí a pessoa precisa de fazer tudo, né? Então, aí ela, no decorrer do caminho, que ela vai se deparando com a realidade do empreendedorismo. E
qual que você considera que geralmente é a maior das dificuldades da mulher dentro da empresa, no mercado de trabalho, assim, uma vez que ela desenvolveu a própria empresa, né? Não vou nem falar ela como CLT, vamos dizer, como empreendedora. Como empreendedora, é ter uma rede de apoio. Por isso que as amigas empreendedoras, ela não é uma rede de network ou uma rede de negócios. Ela é uma rede de apoio. Sim. Porque a mulher, ela precisa de apoio para poder empreender. Ela não consegue, eu falo que ninguém é uma ilha. Todo mundo, pessoas precisam de pessoas. Sim, sim. Então, às vezes, ela não tem o apoio necessário para começar a empreender. Então, tem muitos negócios que começaram dentro da rede. Por quê? Porque ela se encontra num lugar seguro para ela começar a empreender. Porque empreendedorismo precisa ter coragem, né? Precisa ter coragem, precisa ser persistente, precisa de dedicação. E se ela se encontra sozinha, ela não vai ter essa coragem de fazer sozinha. E dentro da empresa ali, compra, venda, financeiro, o que geralmente você escuta que a pessoa mais tem dificuldade para melhorar? E o interessante, quando a pessoa sai da empresa para começar a empreender, ela fala assim, que dentro da empresa, precisava de alguma coisa, esse daqui manda para o departamento financeiro, manda por marketing, isso daqui é com o comercial. Ela tem vários departamentos lá. Quando ela sai da empresa, ela não tem mais ninguém. Ela assim, eu sou marketing, eu sou comercial, eu sou o financeiro, eu tenho que fazer tudo. Então, a maior dificuldade é ela se deparar com essa realidade de que, nossa, antes eu fazia uma coisa só dentro da empresa, agora eu preciso fazer tudo. E ela conciliar isso com casa, com filho, com trabalho, com cliente. Então, a maior dificuldade é não só a dupla, a tripla jornada, né? Porque eu falo que o homem, ele vai, trabalha, chega em casa e vai descansar. Acabou o trabalho. Acabou o trabalho, né? Agora eu vou para o meu refúgio, a minha casa. A mulher não. Ela vai, trabalha, quando chega em casa, tem roupa para lavar, janta, louça, os filhos, né, para cuidar. Então, essa dupla, tripla jornada acaba cansando muito. As mulheres ficam muito sobrecarregadas. Então, a maior dificuldade é ela equilibrar todas as áreas da vida. Entendi. Mas empresarialmente, qual que é a maior dor? Dentro das empresas, olha, eu vou falar da minha experiência, né? Porque eu tive várias vezes a mesma experiência. Eu sou mãe de 3 filhos, sou da área comercial. E, então, a sociedade, ela acha que é assim. Eu vou ser, assim, uma realidade que poucos falam. Se você é uma boa mãe, você não é uma boa profissional. Se você é uma boa profissional, você não é uma boa mãe. Então, eu era uma executiva, mãe de 3 filhos, e eu falo que sim, é possível você ter sucesso profissional e pessoal. É possível você ser casada, ter 3 filhos, é possível você ascender profissionalmente, chegar lá onde você quer, porque a sociedade diz que não é possível. E eu quero dizer para você que está assistindo aqui a gente, é possível sim você ter sucesso pessoal e profissional e ser feliz em todas as áreas da sua vida, porque eu sou prova disso. Amém, que lindo. E o que você vê que geralmente é a mais facilitadora maneira da mulher conseguir equilibrar essas duplas, triplas jornadas? Olha, autoconhecimento. Autoconhecimento é a base de tudo. Porque é ter a consciência de que você não dá conta de tudo. Porque a mulher, quando ela tenta dar conta de tudo, ela acaba se sobrecarregando. É a síndrome da Mulher Maravilha, né? Eu vou dar conta de tudo, né? Eu vou cuidar da casa, cuidar dos filhos, vou cuidar da minha empresa, eu vou ser a melhor profissional, a melhor empreendedora, a melhor mãe, a melhor esposa. E você ser a melhor não quer dizer que você vai dar conta de tudo. É você dar o seu melhor em todas as áreas da sua vida. Então, a primeira coisa é você ter um objetivo principal bem definido. Tá, então eu tenho aqui a minha vida. Eu falo muito da ferramenta Roda da Vida, né? Que você faz a autoanálise da sua vida. Então, é você ter consciência de onde você está e aonde você quer chegar e o que você precisa para isso. Porque o que acontece? Por que as pessoas ficam sobrecarregadas? Porque ela fica olhando para o lado e fica querendo fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Não, foca numa coisa só. Uma coisa que foi o divisor de águas da minha vida foi o livro A Única Coisa. Que eu pensava que essa questão da mulher ser multitarefas era a coisa melhor do mundo. E isso destrói a mulher. Por quê? Porque ela quer fazer tudo ao mesmo tempo
E não existe isso de que você conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. Você só alterna. Aham. Você só está fazendo as coisas, mas você não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Você só está alternando. Então, quando eu descobri isso, eu falei assim, não, eu preciso fazer uma coisa de cada vez e fazer isso bem feito. Sim. Eu preciso descobrir e definir qual é o principal da minha vida, aonde eu estou e aonde eu quero chegar e qual é a rota que eu vou fazer para isso. Porque aí você para de olhar para os lados, sabe? Você ficar comparando o seu bastidor com o palco dos outros. Isso é a pior coisa para a mulher. Exato. É a comparação. E isso o ser humano faz muito, né? Sim. Se comparar com os outros, isso é a pior coisa. Você não pode se comparar com a outra pessoa, com a jornada da outra pessoa. Eu falo que você tem que se comparar consigo mesmo, com você mesmo ontem. 1% todos os dias, né? Você ser 1% melhor todos os dias. Sim. Janaína, e como que você vê, um ponto que me vem na cabeça aqui, essa questão da autoestima da mulher, certo? Dentro do mercado de trabalho, qual que é a influência tanto do mercado de trabalho, assim, com a autoestima dela e da autoestima dela para com o mercado de trabalho, quando ela está ali inserida no trabalho mesmo? Olha, é uma construção, porque a mulher, por isso que eu falo que o autoconhecimento é o princípio de tudo. Porque quando você sabe das suas habilidades, dons e talentos, e isso vai te trazer autoestima, porque isso não vem dos outros, vem de dentro. Por muito tempo, eu fui passiva dentro das empresas. Eu ficava ali, ó, no meu cantinho, falava, não, estou aqui para fazer o meu trabalho. E ponto. Na medida que eu tive o meu autoconhecimento e descobri quais são as minhas forças, as minhas habilidades, os meus talentos e qual é a contribuição que eu tenho para o mundo, isso traz a autoestima da mulher. Ela ter esse autoconhecimento, reconhecer isso, porque a mulher ela tem dificuldade de reconhecer, porque ela acha que ela está se autopromovendo, ela tem a sensação de que os outros falam assim, olha lá, ela está lá se achando, olha lá, ó. Ela tem vergonha de falar para as pessoas no que ela é boa. Por quê? Porque é o medo do julgamento, é o medo do que as pessoas vão achar de mim se eu falar isso. Sim. E o autoconhecimento, ele vai te trazer essa autoconfiança de falar assim, eu sou a melhor nisso daqui. Ó. Eu faço unha, eu sou a melhor nail design, né? Que fala assim, a melhor manicure, eu sou a melhor cabeleireira, eu vou te deixar linda, eu vou te deixar maravilhosa. Esse negócio do eu posso é muito difícil a mulher desenvolver, né? Ela reconhecer o seu valor. Mas é um processo. E todo mundo tem que passar por esse processo. Porque se a gente não se valorizar... Ninguém vai. Ninguém vai. Entendido. E dentro, assim, de todo esse trabalho que vocês fazem dentro das amigas empreendedoras, quais que são as tarefas ou as atividades que vocês mais costumam desenvolver, assim? Vocês olham para esse lado do desenvolvimento, dessa autoanálise? Sim. Como é que funciona? As amigas empreendedoras, eu falo assim, que ela começou de pessoas que pareciam comigo. Então, mulheres que eram mães e empreendedoras. E na medida que uma foi convidando a outra, foi vindo outros perfis de mulheres. Então, mulher que não era mãe, mulher que não era casada, mulher que era casada com filho, mulher casada que era sem filho, mulher casada que tinha filho pequeno, filho grande. E aí você fala, Janaína, mas o que isso tem a ver? Tem a ver que cada tipo de mulher tem prioridades diferentes. De acordo com a fase. Tem uma fase diferente. Então, tem mulher que prefere reuniões à noite, tem outras que só pode de manhã. Então, qual que é a principal missão? É dar acesso para as mulheres a essa mentalidade, tá? E como que eu vou acessar essas mulheres? Então, hoje eu tenho encontros presenciais e online e tenho também nos formatos de manhã, de tarde e de noite. Então, eu tenho o Café de Empreendedoras, que é no período da manhã, sempre no início do mês. Nesse café a gente tem palestra, a gente faz networking, contribuição, troca de experiências. A gente tem a exposição de produtos e serviços das integrantes da rede. Então, esse é um evento presencial de manhã. A gente tem o Almoço das Amigas, que é à tarde. Olha. O Almoço das Amigas é sempre na terceira semana de cada mês. Já é um objetivo diferente. Então, o café ele tem o objetivo de negócios, de geração de oportunidades. Então, ele está dentro do pilar de crescimento.
Agora, o almoço das amigas está dentro do pilar de relacionamento, porque o objetivo desse encontro é criar proximidade entre as empreendedoras. Então, a gente tem sorteio, já é um ambiente mais descontraído, porque você está ali comendo. É um ambiente, sabe quando é aquela refeição, né? Na refeição, o que a gente faz? A gente bate papo, conversa sobre coisas aleatórias. Compartilha momentos. Então, o objetivo do almoço é criar proximidade, é nutrir os relacionamentos entre as empreendedoras. E aí, a gente tem os encontros online, que são aulas online quinzenais, sempre com desenvolvimento das habilidades que ela precisa para empreender. Então, eu tenho uma mentoria que chama Método Amar. Amar vem do acróstico autoconhecimento, mentalidade positiva, ação e relacionamento. E da mesma forma que tem a roda da vida, eu criei a roda da empreendedora, para que ela tenha consciência de todas as habilidades que ela precisa para empreender. Ela precisa não só ser a melhor no que ela faz, mas ela precisa se comunicar bem, ela precisa entender sobre marketing, sobre finanças, ela precisa ter inteligência emocional, ela precisa entender o que é um storytelling, o que é branding. E aí, tudo isso, às vezes, a empreendedora não tem acesso a esse tipo de informação. Sim. Então, as aulas online quinzenais são para ela desenvolver essas habilidades que ela precisa para empreender com sucesso. Então, quinzenalmente, nós temos aulas online e quinzenalmente rodadas de negócio. Então, uma semana é rodada de negócio e outra semana é aula online. Sim. Então, toda semana a gente tem um encontro online, que é no período da noite. Então, eu falo, então, tem de manhã, de tarde, de noite, presencial e online. Então, tudo isso é para a gente ter um cronograma completo. Então, a gente já tem um calendário até o final do ano. Quando a pessoa entra na rede, ela já tem acesso a esse calendário. Então, todos os nossos encontros presenciais online já estão todos programados. Que lindo. E todas essas aulas ficam gravadas. Quando a pessoa entra na rede, ela já tem acesso a todo esse conteúdo. Que coisa linda. E você falou sobre a roda da vida. Você conseguiria explicar um pouco mais para quem às vezes não conhece assim, a roda da vida? A roda da vida é uma ferramenta que tem o objetivo de você ter equilíbrio na sua vida. Quando a gente é feliz. A felicidade, às vezes, as pessoas pensam que ser feliz é algo que você vai alcançar, é um lugar que você chega. Quando eu tiver a minha casa, eu vou ser feliz. Quando eu tiver o meu carro, eu vou ser feliz. Quando eu casar, eu vou ser feliz. Quando eu chegar naquele lugar, eu vou ser feliz. E a felicidade não é um lugar que você chega. Eu falo que é um jeito de caminhar. Você tem que ser feliz hoje com o que você tem. Sim. Então, o que você precisa para ser feliz? É você saber primeiro, esse processo de autoconhecimento e você está alinhado com as suas metas, com os seus sonhos, os seus objetivos. Então, eu tenho um sonho, eu sei qual é o sonho, eu sei onde eu quero chegar. Na medida que a sua vida está alinhada com esse sonho, todo passo que você está rumo à realização daquele sonho são momentos de felicidade. Então, não existe a felicidade. Existem momentos de felicidades. Então, por isso que eu falo de você sempre comemorar as pequenas conquistas diárias. Eu tenho um sonho de ter uma empresa. Você está trabalhando, você está no CLT? Então, você vai estudando, você vai construindo, E tudo que você for fazendo rumo a esse sonho, você tem essa sensação de felicidade. Tá no caminho. Então, a roda da vida é para que você, primeiro, tenha consciência de todas as áreas da sua vida, porque tem área que está lá num quartinho escuro, né? Assim, você está escondidinha, porque você não quer mexer naquela área da sua vida. Então, a roda da vida primeiro, é uma ferramenta para que você possa encontrar o equilíbrio entre todas as áreas da sua vida. Porque é o equilíbrio que traz a felicidade. É essa percepção de progresso, eu falo. Quando a gente tem essa percepção de progresso, a gente se sente feliz constantemente, que é essa questão do 1% todos os dias, né? De você tentar ser melhor todos os dias, de você estar rumo à realização, porque você vai, o meu sonho é comprar esse celular. Aí você está lá, está juntando dinheiro, e aí você está fazendo, aí você comprou. Realizei. Quando você pegou, realizei, o que você vai fazer? Você já vai criar outro sonho. Nunca acaba. Você sempre vai querer evoluir. Você sempre vai querer desenvolver. Sim. Então, por isso que é uma busca constante. Então, você não pode só focar na realização. Você tem que curtir o processo. Tem um autor que, se não me engano, ele fala uma frase que é mais ou menos assim, você falou, eu lembrei, que ele diz que
A realização é a morte do desejo. Realização é a morte do desejo. Porque na hora que você vai lá e resolve que você realmente conquistou, seu desejo acaba. Exatamente. Aí você tem que criar outro. É isso. Forte a frase, né? É isso. Eu vou até confirmar ela, porque fazia tempo que eu não lembrava dessa frase. Lembrei agora. É que tem um livro também que é O Jeito Harvard de Ser Feliz, né? Que ele fala assim... As pessoas falam assim, você precisa ter sucesso para ser feliz ou ser feliz para ter sucesso? As pessoas, né, elas meio que confundem. Só que não existe sucesso sem felicidade. Sim. Né? Na medida que você é feliz, você atrai o sucesso. E as pessoas pensam assim, não, quando eu tiver sucesso, eu vou ser feliz. E não é, é ao contrário. Você precisa ser feliz para ter sucesso, né? Eu costumo falar dentro dos negócios, assim, quando a gente está trabalhando com o cliente, nessa parte financeira, desenvolvendo, Janaína, que é assim... Nunca busque o dinheiro como um fim. Porque o dinheiro, pelo menos para mim, assim, é sempre um meio de você alcançar algo. E aí você falando sobre a felicidade agora, me veio algo muito parecido na mente, né? Porque se você vive só buscando a felicidade e realmente não vê que a felicidade é que vai te levar para os lugares, vamos assim dizer, você acaba, às vezes, também não conseguindo alcançar, né? Porque eu só vou ficar feliz na hora que chegar lá. Exatamente. Então, tem muito a ver com gratidão, né? Também. Nossa, sou grata porque eu tô aqui hoje fazendo esse podcast. Eu sou grata por causa da cama que eu durmo, da casa que eu vivo. Eu sou grata com o carro que eu tenho. Ah, mas não é esse carro que eu quero ter para sempre. Não, mas seja grato com ele. Porque é nessa gratidão que você tem hoje que vai te levar a coisas maiores amanhã. Concordo. Mas se a gente vive nessa insatisfação constante, a gente não vai sair dela nunca, né? Exato. Então, eu falo que assim, o princípio da felicidade é a gratidão. É você ser grato todos os dias pelo que você tem. Porque sendo grato pelo que você tem, o resto vem, né? Sim. E a gente falou muito de mulher, até muito por conta das amigas empreendedoras, achei muito interessante isso. Mas assim, lá certamente vocês têm muitas mulheres que eram CLT, assim como você falou, e começaram a desenvolver um trabalho. Elas chegam a comentar, por exemplo, como que era essa relação no trabalho, as dificuldades que elas tinham de, às vezes, desenvolver tarefas, esse tipo de coisa assim? Eu acho que cada empresa, cada região tem as suas dificuldades. Eu vou falar para você que eu já sofri muito machismo dentro das empresas, né? Por quê? Porque, assim, eu vou ser sincera para você. Muitas vezes eu não falava dentro das equipes que eu tinha 3 filhos, porque a pessoa não te via mais como uma boa profissional, ela te via como uma mãe. Como que você vê uma mãe? Se eu falar para você fechar o olho agora e imaginar uma mãe de 3 filhos, como que você vai imaginar uma mulher? Cara, desenrolada, vou te falar a verdade. Você fala assim, nossa, você vai imaginar uma mulher descabelada, toda fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, desarrumada, porque essa é a imagem que a pessoa tem. Ela não vai imaginar uma mulher empoderada, bonita, bem arrumada, bem-sucedida. Ela não vai imaginar isso. E aí, na medida que eu falava que eu tinha 3 filhos, a pessoa anulava toda a qualificação profissional que eu tinha. Entendi. Então, muitas vezes, eu era colocada de lado, mesmo sendo a líder no que estava fazendo, sempre vendendo mais, que eu falo que não me dá um prêmio que eu ganho, que eu vou atrás mesmo. Nossa, eu amo, né, ganhar as coisas, eu gosto de sempre busco realmente ser a melhor em tudo que eu faço, isso é uma sede que eu tenho. Tudo que eu faço, eu procuro fazer o melhor sempre, em tudo. Seja no trabalho, seja em casa, com meus filhos, com meu marido, eu sempre tento fazer o meu melhor. Então, dentro das empresas, eu sempre, em primeiro lugar, lá, fazendo, acontecendo, realizando, vendendo. E muitas vezes as pessoas não querem evidenciar isso, porque dentro das áreas comerciais a maioria é homem. E o homem não quer ver que uma mãe de 3 filhos está vendendo mais que ele. Acontece. Né? Então, eu já passei muitas vezes por situações assim. E muitas vezes também não tem espaço de fala. A mulher reclama muito disso também. Não ter espaço de fala. Ela está ali só para servir, para ser uma coadjuvante. Dentro das empresas, as mulheres elas não têm incentivo para ser protagonista. Ela sempre está ali como ajudante, como assistente, nunca como a líder.
nunca como a melhor. Ela Sim. está ali porque, assim, a imagem da mulher é o quê? Ser a ajudadora, né? Ser aquela que está ali para servir, o suporte. Então, não existe espaço de liderança para a mulher. Ela precisa ralar muito para conseguir o reconhecimento das outras pessoas, para conseguir esse espaço de fala, esse espaço de liderança. Entendido. E quando você fala isso aí, você consegue, às vezes, entender também como a pessoa tem que fazer, o que ela tem que fazer para sair dessa situação, ou às vezes para não ficar se oprimindo por conta desse contexto? Primeiro, novamente, o autoconhecimento, porque é ela saber quais são as forças delas. Ninguém é bom em tudo, mas você saber no que você é bom é o mais importante, porque é através disso que você vai conseguir mostrar o seu valor. Sim. Então, se eu sou boa em me comunicar, então eu vou exercer a minha comunicação. Se eu sou boa no administrativo, eu vou ser boa naquilo e vou me desenvolver naquilo. Porque muitas vezes a pessoa foca no que ela não é boa. Ah, eu sou boa nisso, então eu vou focar nisso que eu não sou boa. Isso é um erro das pessoas, de ir focar naquilo que ela não é boa para poder desenvolver. Foca no que você é bom, porque é nisso que você vai evidenciar. E naquilo que você não é, você tenta melhorar. Mas aquilo que você sabe que você é boa, foca naquilo, fala, mostra para as pessoas as suas habilidades. Então, a primeira coisa é você identificar quais são as suas habilidades. Então, a gente tem 9 inteligências, né? A gente tem a inteligência verbal, visual, musical, a gente tem a inteligência motor, a gente tem várias. Quais são as suas inteligências? Quais são as suas habilidades? Quais são os seus talentos? Ah, eu sei, eu sou boa nisso, nisso e nisso. Então, eu vou exercer isso que eu sou boa aqui dentro dessa empresa e buscar reconhecimento nisso. Sim. Então, primeiro, ela identificar no que ela é boa e exercer isso dentro da equipe. Ela fazer parte de um todo e ela ocupar o espaço dela. Ó, esse daqui é o meu espaço, é esse o meu diferencial, esse é o meu legado. É isso que eu posso contribuir para que todos possam evoluir. Sim. Porque quando você está numa empresa, você tem que pensar na equipe. Você tem que construir o seu lugar. Você tem que encontrar o seu lugar. E para você encontrar o seu lugar, você precisa saber no que você é boa. Você sabendo no que você é boa, você fala assim, não, essa é a minha contribuição. É isso que eu vou fazer. E aí, nisso, vai vir o reconhecimento. Mas você precisa do quê? Se posicionar. E é tão difícil para a mulher se posicionar, né? Porque o reconhecimento, ela se reconhecer o valor dela, é muito difícil para ela, para depois falar. Mas depois que a gente aprende, olha, é libertador. Porque a gente pensa que os outros vão julgar e não julgam. Porque você se dá o valor, as pessoas vão te valorizar também. É uma consciência, que é uma quebra de paradigma que a mulher tem que ter. Sim. Né? Ela se valorizar para que os outros possam valorizar ela. Querendo ou não, é muito importante ela também expor bastante, né? Teve um episódio anterior que a gente falou muito sobre essa necessidade que as pessoas precisam ter de realmente se identificarem, vamos dizer, né? Não só identificar socialmente, mas você para você mesmo, que é o que você fala com o autoconhecimento, vamos assim dizer, Sim. né? Porque se você não faz isso, é muito mais difícil de você expor o sim, o não, e às vezes você mesmo vai se repreender, né? Falar não. Como é difícil a gente aprender a falar não. Exato. Isso para mim foi libertador. Eu cheguei no dia, eu lembro exatamente no dia que eu aprendi a falar não. Fala. Porque eu não conseguia falar não para as pessoas, para o meu filho, para todo mundo. Eu cheguei em casa, eu falei para os meus filhos, senta aí, vocês 3. Aí eu falei, eu sei o que vocês fazem e acabou hoje. Eu sei que vocês pedem tudo para mim, em vez para o pai de vocês, porque vocês sabem que eu não falo não. Então, agora vocês vão ter que conquistar o sim. Tudo vai ser não, e vocês vão ter que conquistar o sim. E aí? Falei para eles, tá bom. Parou, e eu cheguei, falei pro meu marido, numa boa, falei assim, amor, é assim, a pessoa, ele... sem maldade nenhuma. Amor, você pode levar o carro para trocar o óleo? Ah, se você passar por ali, você pode pegar tal coisa, só que eu sou assim, se você me pede, eu vou fazer. Eu não tenho opção de não fazer. Então, eu falei assim para ele, amor, vou contar, tá? Agora é a hora. Eu falei assim, só me pede quando você não puder fazer. Se você pode,
você faz. Se você não pode, você me pede. Porque tudo que você me pedir, eu vou fazer. Só que eu tenho um monte de outras coisas. Então, me pede o que realmente você precisar. Depois daquele dia, ele sempre respeitou isso, mudou. E aí, com clientes também, antes o cliente me ligava, eu prontamente já atendia. Ah, tá bom. Não, no mundo corporativo, o cliente é assim. Ele precisa, ele vai te ligar. Não. Ele vai, me liga, eu deixava, passava 2 minutinhos, ligava de novo. Oi, você me ligou? Tá precisando de alguma coisa? Ah, não, Janaína, já resolvi. Eu falei, então tá bom. Então, se você precisar de alguma coisa, pode, estou à disposição. É você se colocar nesse lugar, né? Não é um problema falar não, é você priorizar primeiro você. Porque se você está falando sim para o outro, às vezes você está falando não para você. Sim, né? sim. Então, eu gosto também do conceito do essencialismo, né? Que é a gente ver o que Você já realmente... leu esse livro? Sim. Muito bom. E é maravilhoso, né? Porque às vezes a gente vê tantas coisas que a gente faz desnecessárias na nossa vida, né? E às vezes a gente prioriza os outros também. Então, essa questão do falar não, às vezes é libertador para aquela pessoa também. Sim. Né? Porque aí, que nem essa situação do cliente que liga, ele era capaz de resolver o problema dele, ele não precisava de mim. Né? Então, às vezes, você falar não é bom para você e é bom para o outro também. Destrava o outro, né? Exatamente. Sim, sim. Eu fico muito feliz de ouvir isso aí, porque tem muitas pessoas, e acho que até dentro de casa, que precisam fazer esse papel de, opa, vem cá, ó. Eu gostei muito dessa colocação. A hora que você precisar, você me fala. Mas a hora que você realmente não conseguir fazer. Porque eu acho que esse aí é o diferencial, porque precisar toda hora parece que precisa, né? Todo mundo, né? Porque enquanto você está se colocando disponível, as pessoas vão te acionar. Então, na medida que você falar, eu estou disponível, pode me chamar, eu vou fazer tudo, todo mundo vai precisar de você. Gera uma acomodação Uma também, acomodação. Ah, não, eu sei, ó, eu vou pedir para ela que ela sempre faz, ela sempre está disponível. Mas na medida que você se prioriza e você tem a sua agenda, eu falo que assim, se você está sempre disponível, a sua agenda está sempre aberta, você está ali para a agenda dos outros, né? Então, você tem a sua agenda, os seus compromissos, e a pessoa vai respeitar isso. Então, vai ser um desenvolvimento para a pessoa, porque ela vai se libertando, ela vai ficando independente, né? Eu falo isso porque eu tenho os filhos e, às vezes, a gente faz isso, né? A gente está ali, que está sempre querendo ajudar. E, às vezes, a pessoa precisa andar com as próprias pernas, às vezes a pessoa precisa ouvir o seu não para que ela possa correr atrás de fazer as coisas independente. Né? Então, é libertador para a gente e para o outro. Sim, fico feliz de ouvir isso. Muitas pessoas prestem atenção, não fica carregando os outros, não. Deixa a pessoa viver sua vida e você contribui assim que você puder, né? E às vezes está contribuindo falando não, né? Exatamente, é isso aí mesmo. Às vezes você vai ter que dar um gás na pessoa falando não, é justamente isso aí. Eu também tenho aprendido muito sobre essa relação de falar o não também, principalmente para quem é mais próximo, né? Que é onde a gente tem dificuldade, eu imagino que para mulher pior. E eu vi uma vez que existem muitas formas de você falar não sem você falar a palavra não, né? Então, é você fazer a pessoa entender que você tem prioridades e que você pode fazer, mas não naquele momento. Sim. Né? Se, de repente, você pode indicar uma pessoa que vai ajudar ela muito mais do que você, que está mais qualificada para isso. Então, existem várias formas de dizer não sem falar a palavra não. Perfeito. E, Janaína, assim, um negócio que me tocou bastante aqui agora é assim, a gente falou muito sobre esse autoconhecimento. O que vocês costumam fazer, às vezes, dentro ali do Amigas Empreendedoras ali, que às vezes você poderia dar de exemplo para quem está nos assistindo, nos ouvindo aqui, que seria uma ação em que a pessoa às vezes pudesse colocar em prática na casa dela, assim, para ela poder realmente exercitar um pouco mais essa estimulação do autoconhecimento? Olha, eu falo muito sobre o protagonismo. O que é você ser protagonista da sua vida? É você, primeiro, ter autorresponsabilidade. E você ter as suas metas, os seus sonhos, os seus objetivos, sem precisar da aprovação dos outros, sem precisar pensar o que os outros vão achar disso. Que muitas vezes você pergunta para a pessoa, qual é o seu sonho? Aonde você quer chegar? E a pessoa não sabe. E o autoconhecimento é você olhar e falar assim, o que eu gosto? O que eu gosto de fazer? Sim. O que me faz feliz? Porque as pessoas vivem tão no piloto automático que elas não refletem sobre si mesmas. Sobre qual
quais são as minhas vontades? A pessoa está tão acostumada a servir os outros, a fazer a vontade dos outros, que quando a pessoa fala assim, quem é você? O que você quer? Qual é o seu sonho? Aonde você quer chegar? Se falar de propósito, então, aí trava tudo, né? Então começa daí, de você se questionar. Peraí, o que me faz feliz? O que eu faço que me faz ter momentos de felicidade? Sim. E aí, quando você se depara com essas perguntas e você vai trazendo essas respostas, não é de um dia para a noite, não. Eu falo que é uma construção. Porque na medida que você vai se questionando, você vai se observando. Olha, eu gosto disso, eu gosto de passar tempo com a minha família, eu gosto de sair para passear, eu gosto de viajar, eu gosto de momento sozinho. Eu gosto, de descobrir meditação, que é ter um momento comigo mesmo, com os meus pensamentos. Só que, se ela não se questionar e não refletir sobre isso, ela vai sempre viver no piloto automático, na agenda dos outros, na vontade dos outros, e nunca vai realizar nada. Então, a dica que eu dou para você que está em casa é: tenha um momento para se analisar, para pensar no que te faz feliz. Quem é você de verdade? Qual o seu legado? Olha, quando a pessoa fala de você, qual a primeira coisa que vem à cabeça dela? Né? Então, você começou o podcast falando sobre o legado, e é justamente isso. Tá, quando eu morrer, como que as pessoas vão lembrar de mim? Qual vai ser o meu legado? Qual vai ser a minha mensagem? Ou eu vou nascer, trabalhar até morrer e pronto, só pagar Acabou. as contas. Vou viver para pagar conta? Não, o que eu quero realizar nesse mundo? Qual que vai ser a minha marca? Né? Eu acho que é isso, é a gente se olhar e falar assim, qual é a diferença que eu estou fazendo na vida das pessoas? Eu falo que esse é meu propósito. É ser canal de transformação para as pessoas. Mas não só ser canal de transformação, mas ensinar as outras pessoas a também serem canais de transformação. Porque as pessoas, elas precisam de pessoas. Nós somos seres sociáveis, a gente precisa de conviver com os outros. E aí, nessa convivência, o que você vai deixar de marca nos outros? Eu sei que quando uma pessoa me conhece, alguma marquinha eu vou deixar nela. Antes vai ser, assim, não, depois que eu conheci a Janaína, eu aprendi isso com ela. E as pessoas falam muito da minha energia, né? Porque eu sempre tenho uma energia muito positiva. Eu falo que, olha, se é para dar um bom dia xoxo, eu nem dou. Eu já chego e falo, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. As pessoas falam assim, Janaína, você é sempre feliz assim? Eu falo, eu acordo no 220 e eu sou assim, naturalmente. Essa é quem eu sou hoje, porque foi uma construção. Sim. Porque antes eu não ia ter essa ousadia de chegar num lugar, bom dia, bom dia, bom dia, e aí, tudo bem? E colocar para fora essa energia que eu tenho. Eu escondia ela. Porque quando você mostra quem você é, você acaba incomodando algumas pessoas. E muitas vezes a gente não quer incomodar. Fala assim, você vê aquele lápis perfeito, é porque ele não está fazendo nada. Então, enquanto você não está fazendo nada, você parece perfeito. Aí, na medida que você vai fazer alguma coisa, sempre vai ter alguém para te criticar. E o medo da crítica faz as pessoas paralisarem. Então, a primeira coisa é você não ter medo de ser criticada. Porque, na medida que você for se determinar a fazer qualquer coisa, sempre vai ter alguém para te criticar. Sim. Então, a gente não tem que ter medo da crítica, não tem que ter medo do não pode ter medo do julgamento das outras pessoas, porque sempre vai ter alguém julgando a gente. E sempre quem está julgando é aquele que não está fazendo nada. É o que todo mundo fala. Né? É aquela pessoa que está ali, parada, ela só fica julgando. Então, tem uma frase que eu gostei muito quando eu li, que fala assim, a lagarta falou que ela ia voar. Todos riram dela, menos as borboletas. Enquanto você é lagarta e fala o que você vai ser, todo mundo vai rir de você. Mas aquelas pessoas que já chegaram lá e estão voando, não vão rir de você, porque elas já foram lagarta. Sim, muito forte essa frase, né? E assim, o negócio que eu fiquei pensando aqui, além dessa relação até da crítica, o que você acha hoje, não só mulheres, mas pessoas de forma geral, assim, que mais tem atrapalhado as pessoas de pararem para realmente fazer uma autoanálise? O que você acha que mais tem contribuído de forma negativa, nesse caso, para não deixar as pessoas realmente olharem para dentro de si? Medo. As pessoas têm muito medo.
Elas têm medo do julgamento, elas têm medo do que as pessoas vão pensar, ela tem muitos medos. E esse medo da exposição paralisa as pessoas. Então, e é também a internet, a televisão, é esse negócio de a gente estar sempre ocupado, sabe? Esse negócio de estar... Todo mundo vive na correria, mas, gente, todo mundo tem 24 horas. O que você está fazendo com as suas 24 horas? Eu lembro que eu fiz um vídeo que eu falo assim, gente, 15 minutos. O que você faz em 15 minutos? 15 minutos nas redes sociais passa assim, né? Você nem vê. Você nem vê. Mas faz 15 minutos de meditação todos os dias. Faz 15 minutos de caminhada todo dia. Faz 15 minutos de leitura todo dia. Olha a diferença que vai fazer na sua vida. 15 minutos. Aí as pessoas falam que não tem tempo. Mas quanto tempo que as pessoas passam nas redes sociais olhando a vida dos outros? Eu lembro que eu vi um vídeo que a pessoa fala assim... eu fui numa palestra em São Paulo. Aí a pessoa falou assim... Você já viu aquela pessoa que ela é menos qualificada que você, sabe menos que você, mas tem tudo e dá tudo certo para ela? E que parece que ela conquista tudo e ela sabe menos, ela pode menos e ela está ali tendo mais coisas que você? Já passou por isso? Já. Cuida da sua vida. Porque você está tão olhando para os outros. Cuida da sua vida. Se você cuidar da sua vida, aí você vai chegar lá tanto quanto ela. Exato. Ela está lá, mesmo sabendo menos que você, mesmo sendo menos qualificada que você, ela está lá na frente porque ela está cuidando dos objetivos dela, da vida dela. Enquanto você está olhando para o lado, tem gente que está olhando para dentro. Exato. Daí fala assim, qual que é a forma, qual que é a melhor forma de você crescer? É olhando para frente, para trás? Não, é olhando para dentro. Você aperfeiçoando. Se aperfeiçoando. Esse é o melhor caminho, é o olhar para dentro. Perfeito. Fico muito feliz de ouvir isso aí, porque a gente tem comentado muito aqui até sobre essa relação das influências na rede social também, sabe? Porque é onde acaba fazendo com que as pessoas se comparem mais. E aí é muito fácil os 15 minutos, né? Igual você comentou de rede social. E assim, as meninas muitas vezes estão no grupo, elas falam assim, nossa, Janaína, eu não estou dando conta de acompanhar o grupo, porque assim, tem aula online, tem café, tem almoço, aí a gente tem o tete-a-tete, né? Tete-a-tete é o encontro de duas empreendedoras, onde cada uma fala do que faz, da sua vida, dos seus objetivos, aonde quer chegar. E ali, no final, cada uma vê como pode contribuir de forma mútua e espontânea com a outra, né? E aí elas vê aquele monte, as meninas fazendo tete-a-tete, aí parece que ela está ficando para trás. Ai, nossa, eu não estou dando conta. Eu falo assim, não, você não tem que dar conta de tudo. Primeira coisa, você tem que saber o que você quer. Você está entrando na rede hoje? Por quê? Você quer se conectar com outras pessoas, você quer o crescimento da sua empresa, você quer se desenvolver. A gente proporciona tudo isso. Só que se você ficar olhando para os outros, você sempre vai estar com a percepção de que você está olhando para trás. Exato. Agora, se você olhar para si, você sabe onde você quer chegar e você usa o que a gente proporciona para você evoluir, aí você vai ter a percepção de progresso. Que eu falo que a pior coisa é a pessoa ter muito trabalho com pouco resultado. Isso frustra. Então, a gente eu gosto muito do método 80-20, né, que fala que 80% dos nossos resultados vem de 20% das nossas ações. Aí você fala assim, qual que é as ações que você faz que geram o seu maior resultado? Você já analisou? Às vezes eu pergunto assim às pessoas, eu preciso vender, Jana, me ajuda a vender. Nossa, eu preciso. Eu falei assim, tá, quantos clientes você tem hoje? Quanto você tem de faturamento? A pessoa, não sei. Quantos clientes você tem na sua carteira? Não sei. Se você não sabe quanto você vende, quantos clientes você tem, como que você vai saber quantos você precisa ter para chegar no seu objetivo? E se tá bom ou ruim, né? Entendeu? Então, a pessoa não faz a gestão da sua própria vida, a gestão do seu negócio. Então, por isso que é assim, hoje o mundo não é de quem tem respostas, é de quem sabe fazer as perguntas certas. Sim, sim. Porque resposta você encontra em todo lugar. Você só precisa saber as perguntas. O né? ChatGPT veio aí para fazer, demonstrar de forma escancarada isso, né? De forma Exatamente. clara. Só fazer a pergunta certa. Saber fazer a pergunta certa. E essa pergunta certa começa da gente. Sim, né? sim. De falar assim, o que eu quero? E você me lembrou também um caso nosso. Esses tempos eu criei lá dentro da empresa,
para os clientes também, de forma geral, 80 dias. O que eram os 80 dias? Os 80 dias era onde você deveria ter uma consciência financeira maior de todos os seus gastos, pensar em ideias assim para você poder também desenvolver mais dinheiro, vamos dizer. Beber no mínimo 3 litros de água por dia. Olha, isso daí ia ser bom para mim, hein? Ler pelo menos 10 páginas de livro por dia. Fazer atividade física todos os dias, dos 80 dias. E não beber nada de bebida alcoólica. Isso você colocou para os funcionários, para o pessoal? Isso foi para geral. Eu fiz, falei, eu vou puxar a fila, eu vou fazer e vou mostrar que dá certo. Gente, isso é... Você falhou um dia, volta do zero. Gente... Só que assim, o maior desafio para mim era fazer 8, 9 reuniões por dia e ainda conseguir cumprir todas as etapas. Sim. Beber água. Tá, agora eu tenho que quantificar a água. São 6 garrafinhas de 500 ml. Então como que eu vou fazer? Todo dia tem que ter muita garrafinha dentro do meu carro. Porque aí a hora que eu entro, eu já bebo, eu já jogo, porque aí eu já vou vendo. Beleza, tô conseguindo, não tô. E a atividade física também era um pouco comprometedora ali pra minha rotina, porque tinha dia que eu tinha reunião 6h30 da manhã. Só que o que eu fazia? Cheguei em casa 10h30, 11 horas da noite, vou caminhar e volto do quarteirão. Então, assim, o que eu comecei a perceber nisso aí, você foi falando, eu fui lembrando também. Que tudo só vai dependendo do objetivo que a gente vai esclarecendo para desempenhar. E, além disso, da dedicação que a gente coloca. Mas, o principal, eu trouxe isso para mim para falar, eu vou expor socialmente esses 80 dias. Por quê? Porque você, às vezes, fazer sozinho, é onde você fala, às vezes, dessa questão da rede apoiadora, né? Você fazer sozinho, você acaba procrastinando ou você também burla o seu próprio sistema. Não, agora é 11h30 da noite, acabei de caminhar, eu não vou ler antes de deitar. Ninguém tá vendo? Só que o que acontece? A minha terapeuta, já há um tempo, ela vinha pedindo para sempre que eu sonhasse, eu anotasse os sonhos. Todos os dias. E aí, o que aconteceu? No período em que eu fiquei dos 80 dias lendo, eu sonhava no mínimo de 2 a 3 vezes por semana. E anotava todos os sonhos. Porque depois eu fui fazer uma análise do período em que eu estava anotando os sonhos e todo dia eu colocar as datas. Naquele período foi que eu tive mais inserção de sonho. Ou seja, o estímulo da leitura, de toda a alimentação também, tudo isso aí contribuiu muito até para a minha qualidade de sono. Então, por mais que eu dormisse 4, 5 horas só naquele período, eu estava tendo uma qualidade de sono ao ponto de eu sonhar quase todas as noites. Olha. Então, assim, tudo isso pautado nessa relação da gente realmente ter foco, ter dedicação, que é uma das qualidades que eu vi muito desenvolvidas dentro dessa questão das amigas empreendedoras, vamos assim falar, né? Mas, um ponto que eu deixo para todo mundo que está acompanhando, para quem está nos assistindo aqui também, é coloque objetivos claros. E se você tem dificuldade de ter disciplina, jogue esses objetivos para uma rede social. Compartilhe com outras pessoas para que você, vamos dizer, entre aspas, se envergonhe caso você não consiga fazer. É a prova social, né? Exatamente. É muito importante. E essa questão da procrastinação é muito comum, né? Eu falo assim, o que é procrastinação? É você deixar de fazer uma tarefa importante, sem motivo relevante, por uma tarefa menos importante, mesmo sabendo das consequências. Sim, exato. Então, assim, as pessoas sabem o que elas têm que fazer, só não fazem. Sim. Né? Então, a pessoa fala, eu preciso emagrecer. A pessoa sabe que para emagrecer, ela precisa fazer atividade física, ela precisa consumir menos alimentos, ela precisa cortar o açúcar, ela sabe que ela precisa fazer. Só que ela não faz, mesmo sabendo. Então, são decisões diárias que a gente toma em todos os momentos da nossa vida. Sim. Desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente levanta. O que a gente vai beber, o que a gente vai comer, o que você vai falar, o que você lê, o que você vê nas redes sociais, porque o algoritmo, ele vai trazer o que você quer. Mas e aí, o que você tá buscando nas redes sociais? Né? Porque meus filhos falam assim, nossa, mãe, é muito chato sua rede social, eu entro, só tem coisa de motivação. Falei, porque é isso que eu gosto de ver. Né? Então, eu gosto de ouvir livros, né? Eu gosto de podcast, eu gosto de... eu não tenho tempo de ler, então eu estou ouvindo o livro. Então, como que você está utilizando o seu tempo? Então, às vezes, as pessoas elas não colocam objetivo. Eu falei isso ontem no Tete a Tete, que as pessoas elas não colocam metas para si mesmas porque elas têm medo de não alcançar as próprias metas. E é incrível isso, mas é verdade. Então, a pessoa já com medo
de se frustrar não conseguindo atingir a meta, ela fala, não vou pôr meta. Sim. Olha só que... E toca de qualquer jeito. E toca de qualquer jeito. Então é aquela síndrome da Alice, né? Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Uhum. E é um ponto que você falou da rede social. Hoje a rede social sabe muito mais do que a pessoa quer do que ela mesma. Porque o próprio algoritmo, ele tá fazendo uma leitura daquilo que você mais perde ou gasta ou ganha tempo ali dentro da rede social. Né? Então, eu achei incrível essa sua iniciativa, porque eu gosto também daquele do Milagre da Manhã, né? Que aí são 6 hábitos diários que você tem, né? Que aí você meditação, atividade física, as afirmações positivas. Então, na medida que você fala assim, não, na primeira hora do meu dia, eu vou me dedicar para mim. Então, 5 minutos de meditação, 5 minutos de afirmação positiva, 15 minutos de atividade física. Gente, na sua casa mesmo, faz agachamento, faz abdominal, corrida parada. 15 minutos que você vai fazer isso todos os dias já vai fazer uma grande diferença. Então, 1 hora do seu dia para você. Quem que dedica 1 hora do seu dia para si mesmo, né? Às vezes parece uma coisa tão simples, mas a pessoa não faz isso para si. Mas é na medida que a gente começa a olhar para as nossas necessidades que a gente começa a se desenvolver. Exato. Né? Então, essa é a diferença. Eu acho que quando a gente fala sobre empreendedorismo, a primeira coisa que precisa para empreender é olhar para si mesmo. Porque não existe empreendedorismo. Assim, eu participei uma vez de um programa na rádio e a pessoa falou assim, aí mandou uma pergunta para mim. Aí ela falou assim, Janaína, eu ganhei R$5.000, eu quero começar um negócio, por onde eu começo? Aí a pessoa pensa assim, não, vai lá, compra um produto, começa a vender e tal. Não é assim. O empreendedorismo ele começa do autoconhecimento, novamente, né, da autenticidade. Eu tenho um método que fala método empreendedorismo autêntico, que é o quê? É trazer a sua essência. O empreendedorismo nasce de você saber no que você é bom, você pegar aquilo que você é bom e falar assim, nossa, o que eu sou tão bom que eu faria de graça? Não, vamos lá, vou voltar. O que eu sou tão bom que eu gosto de fazer que eu faria de graça para as pessoas? O que eu sou tão bom que as pessoas me pagariam para eu fazer? Você junta tudo isso, né, que é o termo de Ikigai, né, que é você ter aí a sua zona de genialidade. Sim. Justamente começa do que você é bom. Então, o empreendedorismo começa do individualismo, do indivíduo. Sim. Do que ele é bom. E aí você fala assim, nossa, eu gosto tanto de fazer isso, que eu quero fazer isso para as outras pessoas. Só que você gosta tanto, 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 que você até faria de graça, e você faz com tanto prazer, com tanto amor, que o resultado vem naturalmente. Né? Então, eu falo assim, né? Faça o que você gosta, que você nunca vai precisar trabalhar na vida. É justamente isso. É você fazer o que você gosta, você faz com tanta dedicação, com tanto amor, que o processo, que o resultado, ele vem naturalmente. Sim. E uma coisa que eu fiquei aqui com dúvida agora. Para as mulheres que às vezes têm interesse, têm curiosidade de entrar nas Amigas Empreendedoras, como é que elas poderiam fazer? É só entrar lá na rede social, Amigas Empreendedoras RP, Rio Preto. Lá no link da bio sempre tem todos os nossos encontros. É só ela clicar lá no próximo encontro, fazer a inscrição e participar. E aí ela vai participando de encontro por encontro. Exatamente. Então, é assim, o primeiro contato é ela participar do primeiro encontro, seja ele um café ou um almoço. Isso. Ela participou, no encontro eu falo como fazer parte da rede, como que funciona a rede. A pessoa paga uma mensalidade, nessa mensalidade ela tem direito a participar do café, do almoço, das aulas online, das rodadas de negócios e fazer as divulgações dela, tanto no grupo que a gente tem de divulgação, quanto no Instagram. Então ela paga um valor mensal e ela tem direito a tudo isso. E aí eu falo que, aí a pessoa, eu falo para ela analisar o que tem a ver com o que a gente proporciona com os objetivos dela. Eu prefiro mais no online. Eu prefiro mais no presencial. Analisa, vê, olha, as Amigas Empreendedoras têm desenvolvimento pessoal, profissional, tem conexão, tem network, tem relacionamento, tem crescimento. O que eu estou buscando hoje? Eu estou buscando isso, então eu vou participar disso daqui. Porque até lá dentro da rede, eu falo, vocês não vão dar conta de tudo, vocês não vão conseguir participar de tudo, e não é esse o objetivo. Qual que é a diferença quando a gente está falando de uma rede de mulheres e uma rede mista ou de homens?
Eu falo que a mulher ela precisa de flexibilidade. Uhum. E muitas redes não geram essa flexibilidade, porque assim, você participa de uma rede, a reunião é sempre naquele dia, naquele horário. Quem não pode naquele dia, naquele horário, fica de fora. Não entra, ponto, e acabou. Então, por que eu fiz tudo isso? Essa variedade de formatos e de horários, justamente para acessibilizar para as mulheres. Dar opções. Dar opção. Então, por quê? Porque eu, como sou mãe de 3 filhos, sei que a gente precisa de flexibilidade. E a gente já tem muita cobrança, a gente já se cobra tanto, então nunca que eu vou cobrar de você participar de todos os encontros. Não. Eu sempre falo, fase não é fim. Às vezes a pessoa está numa fase difícil, não pode participar. Falo, calma, participa do que você pode, o que está dentro da sua agenda, dentro da sua rotina, o que cabe na sua vida hoje. E aí você vai desenvolvendo aos poucos. Eu falo que eu aprendi com meu pai que tudo que vem fácil, vai fácil. Não adianta você achar que sua vida vai mudar de um dia para o outro, que, entrei, agora eu vou vender para todo mundo vai comprar de mim, e minha vida vai mudar. Não. Tudo é um processo. Tudo é aos poucos, né? Então, se você vê uma coisa muito fácil, se estão te vendendo uma coisa muito fácil, desconfia, porque o que vem fácil, vai fácil. Sim. Tudo que tem valor e é duradouro, é aos poucos, é conquistado. É com muita dedicação, com persistência, né? Com disciplina, que você vai conquistando aquilo que você almeja. Que lindo, que lindo. Janaína, assim, em todos os quadros que a gente faz... O convidado, ele sempre precisa olhar diretamente para aquela câmera ali e falar alguma mensagem que possa, de certa forma, levar ainda mais energia para quem está nos acompanhando. Gostaria que você pudesse, agora, falar para as pessoas que estão aqui nos acompanhando algo que realmente pudesse fazer ela ter uma ideia e, às vezes, um insight diferente. Então, tá bom. Eu vou trazer aqui o conceito de empoderamento feminino. Empoderamento feminino é a capacidade da mulher que a mulher tem de realizar por si mesma algo que ela almeja, pela vontade dela, para ela viver a vida que ela deseja ter. E que você possa ser protagonista da sua vida. Você ter autorresponsabilidade e você definir aonde você quer chegar, quais os seus sonhos, olhe para dentro de você. E busque isso dentro de você, aonde você quer chegar, qual é o seu sonho, qual é o seu objetivo, e vá em direção dele. Porque na medida que você decide chegar lá, não há quem te impeça. Então, faça isso. Tenha um objetivo principal bem definido, que eu tenho certeza que tudo que está ao seu redor vai conspirar ao seu favor. Que coisa linda. Obrigado. Janaína, obrigado pelo nosso quadro. Quero poder te trazer aqui numa segunda oportunidade para a gente poder falar mais e às vezes até trazer alguma amiga empreendedora para poder complementar o quadro. Olha, a gente tem muitas amigas empreendedoras que vão aí acrescentar muito aqui, muitas ideias aqui para o seu podcast, com certeza. Quero trazer. E estamos aqui à disposição sempre. Muito obrigado. Fiquei muito feliz desde o começo em que você aceitou o nosso convite. Te agradeço imensamente por ter tirado esse tempinho para estar aqui com a gente, mesmo que às vezes a localização dê um pouquinho para ali e para cá. Agora eu já aprendi o caminho. Mas agora você já sabe como vir e quem depois você vai trazer para a gente poder fazer um segundo momento aqui. Pode deixar, pode deixar, com certeza. Janaína, por favor, fale para nós suas redes sociais, onde as pessoas te encontram também. Meu Instagram é Jana M. Alexandre. Você pode encontrar lá, você vai ter todos os conteúdos. Também tem o das Amigas Empreendedoras, que é Amigas Empreendedoras RP, onde você vai encontrar todos os links dos próximos encontros online, presenciais. Então, é só você clicar lá, se inscrever e estar lá com a gente, que você será muito bem-vinda aí na nossa rede. Que lindo. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Deus abençoe muito essa energia maravilhosa que você tem, que você possa levar ainda muito mais conhecimento e foco para as pessoas, porque isso também eu sou muito favorável, que as pessoas possam realmente ter mais propósito em suas vidas e buscar o que elas tanto sonham. Fico muito feliz em ter trazido você aqui, conhecido um pouquinho da sua história e também desse papel maravilhoso que você está fazendo na vida de todas essas mulheres empreendedoras que eu admiro muito, porque são detentoras de 3, 4, 5 jornadas em casa. Verdade. Eu que agradeço esse espaço que você aí abriu para que eu pudesse falar um pouquinho de quem eu sou, todo esse legado que eu estou construindo e que eu possa contribuir, né, para o sucesso aí das mulheres que estão aí nos acompanhando. Saiba que você não está sozinha.
sempre tem uma rede de apoio aí que pode te acolher. Obrigado. Esse foi mais um A Ideia Pode, comigo, Afonsinho, juntamente com o DNT Studios e também ela, Janaína Alexandre, com muito conhecimento aqui para todas essas empreendedoras. Muito obrigado a todos que ficaram até aqui, que nos acompanharam. Depois sigam nossas páginas, @ideiapod, @A1Negócios e eu também, Afonsinho Oficial, estou aí com todos vocês. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!